Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, galera linda, essa turma linda que nós amamos, aprendemos a amar, respeitar, orar por vocês, cada um de vocês. E hoje nós estamos aqui na nossa segunda aula, né? No caso, a nossa terceira nesse módulo, né? Que é a aula 3, que nós vamos falar sobre a restauração da igreja. Na aula passada nós falamos aí sobre o poder e o declínio da igreja, como que as coisas aconteceram e como foi a queda, né, como começou sendo a queda da igreja, e hoje a gente vai dar continuidade nessa aula com vocês, tá ok? Mas antes de a gente começar, eu quero estar orando com vocês, como a gente faz sempre em todas as aulas, quero estar orando, intercedendo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, amém? Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui nesse dia, Senhor, para poder, Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor, pelo que tens feito, Senhor, na nossa vida, Senhor. Senhor, pelo como tem nos guardado, Senhor, como tem conduzido, Senhor, os nossos caminhos, como tem nos protegido, Pai. Nós somos gratos por todas as coisas, Senhor. Pai, nesse dia eu quero abençoar a vida desse aluno, dessa aluna, desse casal de aluno que está assistindo, Senhor. E declarar, Senhor, que sobre eles, ó Pai, há uma unção poderosa, Senhor, para romper todas as coisas, para pisar as muralhas, para vencer as aflições da vida, Senhor. Assim como Tu deixou na Tua palavra, Senhor, que nós, nessa terra, nesse mundo, nós passaríamos por aflições, ó Deus. Mas o Senhor venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, Ele teve bom ânimo e Ele nos motiva, Ele nos pede, Ele nos ensina a termos também, né? E nós cremos, ó Pai, que com a Tua ajuda, Senhor, com fé somente em Ti, Senhor, nós andaremos por cima dos problemas, nós calçaremos as sandálias da vitória, Senhor, e vamos declarar, Senhor, a esse mundo, Senhor, que todas as coisas, ó Pai, cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Nós abençoamos essa casa, nós abençoamos essa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E vamos lá. Eu pedi um exercício para vocês na semana passada, né? E assim, de alguns, bem poucos, gente, eu recebi. Então, assim, se você não assistiu a aula da semana passada completa, você tem que assistir e me mandar o exercício que eu pedi, entendeu? William, por que você tá fazendo isso? Eu coloquei bem no meio da aula, né? Duas coisas que eu pedi. Quem assistiu a aula não vai ter dificuldade, já até me enviou alguns, mas alguns ainda não enviaram. E assim, todo esse preparo, toda essa aula que nós estamos fazendo, né, a gente está fazendo com muito carinho, sabe? Às vezes com um pouco de falta de recursos, sim, mas assim, com muito carinho. Por que falta de recursos? Porque às vezes talvez não estejamos num ambiente mais propício para gravar, talvez um pouco de eco, ou alguma coisa que não fique entendível para você, né? Porque claro que a aula presencial a gente consegue debater, enfim, tem outros recursos muito bons que a gente usa na aula presencial. Como é uma aula online, que eu preciso que vocês prestem muita atenção, anotem aí se vocês têm alguma dúvida e me pergunte, tá? Não tenha vergonha, manda a pergunta ali no particular, não tem problema, nós vamos estar respondendo você, tá bom, gente? Então, para dar continuidade aqui, vamos lá. Nós vamos falar sobre a restauração da igreja, ok? Por que essa aula, queridos? Vamos lá. Na aula passada, na última aula, nós falamos sobre o poder e o declínio. E aqui é a restauração. Como as coisas começaram a novamente se reerguer. Então, são bases, são dados históricos. Então, assim, como eu disse na outra aula, essa também não é diferente. Então, é uma aula bastante teórica. Assim, você precisa prestar bastante atenção nas datas, né? Eu estou mandando aí para você junto o PDF, mas você precisa prestar atenção nas datas para você poder entender, né? Como que a igreja continuou seguindo, amém? Então eu tenho algumas datas que algumas eu vou ler aqui, outras eu vou somente especificar a data, mas você vai ter aí também no seu PDF, você dê uma olhada, qualquer dúvida, entre em contato que a gente vai estar esclarecendo, ok? Então em 1513, Leão assume o papado aos 37 anos de idade. Seu pai pré-assinou o Papa Inocêncio VIII, que foi obrigado a nomeá-lo cardeal diácono de Santa Maria, na Dominica, em março de 1489, quando tinha apenas 13 anos. Olha isso. Ele foi o último não sacerdote a ser eleito Papa. Ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da Reforma Protestante. Aí, em 1517, na Alemanha, a Igreja Católica vende indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. A gente tem mais um fato histórico.
Em 1517, Lutero lança suas 95 teses contra a Igreja Católica. Lutero rebelou-se contra isso, afixando na porta da igreja de Wittenberg uma lista de 95 teses que foram amplamente debatidas. Elas negavam o direito divino do papado e as indulgências, mas defendiam a justificação pela fé e interpretação individual da Bíblia. Então, assim, em 1517 o negócio já tinha começado a mudar, né? Nós lemos na outra aula que Deus ele não deixa o seu povo desamparado. Sempre há um para poder continuar essa peleja, para continuar esse caminho, trilhando esse caminho que é o caminho da verdade, o caminho da salvação, é o caminho que Cristo nos deixou, né? Martinho Lutero, para quem não sabe, era um jovem muito culto, estudante de direito, sentia-se perturbado por algumas perguntas a respeito das quais não encontrava resposta, ou seja, a verdade, né, quando Martinho Lutero decidiu começar a prestar atenção em tudo isso, ele começou a ficar assim, indignado. Não é possível que as coisas sejam dessa forma que a igreja impõe. Na verdade, decidiu ir para Roma, no centro da religiosidade, onde observou o povo e começou a questionar obras que ali praticadas pelos cristãos sob orientação da igreja. Um dia, subindo as escadarias da Catedral de São Pedro, repetindo a oração do Pai Nosso, cada degrau para livrar seu avô do purgatório, veio-lhe a pergunta: quem pode garantir que isso é verdade? Aí Lutero começou a ver que as coisas não eram bem por aí, né? Passou a observar criticamente as tradições da igreja. Em 1517, queridos, também veio ao seu encontro enquanto ele lia Romanos 1, 16 e 17. Preste atenção. Deus, pelo Espírito Santo, veio e vivificou a palavra da verdade. E Lutero percebeu que o justo viverá pela fé. Querido, foi profundo. Então, assim, a mesma revelação que Lutero teve ali em 1517, né? Outros tiveram antes e outros tiveram após dele, né? Lutero foi mais um que marcou a história, sim, foi mais uma marca, e uma marca registrada na história do protestantismo, a gente sabe disso. Mas assim, querido, quando ele leu Romanos 1, 16, 17, que diz que o justo viverá pela fé. Queridos, isso é muito interessante. Se você parar para analisar os dias que nós temos vivido, né? Os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Época atual, 2020. Hoje, por exemplo, né? Nós estamos ainda dentro da quarentena. E olha que interessante. E nos vem uma palavra dessa, né? E a aula vem bater justamente nisso, né? Lá em 1517, queridos, muitos anos atrás, centenas de anos atrás, Lutero foi impactado pela revelação da palavra que diz que o justo viverá pela fé. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com Lutero? Você já deve ter ouvido falar da história de Lutero. Queridos, olha o que a palavra faz. A palavra, ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra ela convence, né? Muitas vezes, numa situação que nós estamos vivendo hoje, você fica, e agora? O que vai ser? Né? Como vai ser amanhã, depois, meu trabalho, meu emprego, minha família, minha casa, meus filhos? Querido, essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. O justo viverá pela fé. Né? Nós já trabalhamos muito esse assunto na sala de aula. Fé natural, fé sobrenatural, a gente já tratou muito sobre isso, né? Mas esse é o momento de realmente a gente colocar a nossa fé em ação, e principalmente a nossa fé sobrenatural, né? Que é a nossa fé no Senhor em ação, né? Porque nós temos que crer que nada saiu do controle do Senhor, sabe? Muitas vezes a gente fica se questionando com medo. Queridos, nada saiu do controle do Senhor. Nada saiu do controle do Senhor. A palavra diz, e nós declaramos já isso, já nessa aula, né, que todas as coisas, o nosso pastor sempre costuma dizer isso, que a vida dele é regida por esse versículo, e a nossa também deveria ser. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Então, assim, nada, absolutamente nada sai do controle dele, sai do controle das mãos dele. Então nós temos que entender, assim como foi com Lutero, lá em 1517, quando ele foi impactado por essa revelação, tem que ser na minha e na tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui. Então começou a pregar contra as doutrinas que haviam causado a queda da igreja. Ensinou que só Jesus era o mediador entre Deus e o homem. Combateu as indulgências e falou que o cristão arrependido podia receber pleno perdão se aproximasse de Jesus com a sua fé. Olha aí, Lutero. Sua pregação conseguiu adeptos e acabou causando uma divisão na igreja, no qual se originou a igreja luterana, então, onde deu início essa igreja, a igreja luterana. Logo Deus começou a usar outros homens para revelar os seguintes passos da verdade. Em 1521, o Papa Leão excomungou Lutero do catolicismo romano, ou seja, expulsou, né? Em 1536,
Calvino publica sua principal obra, onde defende a teoria da predestinação. Nascido em 1509, Genebra tinha apenas 8 anos quando Lutero publicou as 95 teses. O calvinismo marca a segunda fase da reforma protestante, ok? E aqui tem uma explicação, né, sobre essa situação. Eu vou apenas dar uma pincelada, né, mas se você tiver alguma dúvida você pode me perguntar. De acordo com o princípio da predestinação, por causa dos seus pecados, o homem perdeu as regalias que possuía e distanciou-se de Deus. O homem é considerado morto para as coisas de Deus e é dominado por uma indisposição para servir a Deus. Só havia então uma maneira de resolver esse problema: o próprio Deus reatando os laços. Deus então, segundo a doutrina da predestinação, preste atenção, escolheu alguns dos seus seres humanos caídos para salvar da pecaminosidade e restaurar para a comunhão com Ele. Deus teria tomado essa decisão antes da criação do universo, mas é claro que não é por causa de qualquer boas ações que eles foram escolhidos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Né? Os 5 pontos, né, vai citar aqui do calvinismo, conhecidos pelo acróstico TULIP, referente às iniciais dos pontos em inglês, são doutrinas básicas sobre a salvação, definidas pelo Sínodo do Dr. de Dort. São eles. Aqui eu vou compartilhar com vocês, tá, os 5 pontos que é citado aqui. A depravação total, graça soberana necessitada, a eleição incondicional, graça soberana específica, expiação limitada, graça soberana meritória, vocação eficaz, graça soberana eficaz, e perseverança dos santos, graça soberana perseverante. Então, Calvino, na sua principal obra, né, diz o seguinte: eis aqui porque Satanás se esforça tanto em privar as nossas criaturas dos benefícios do batismo, e sua finalidade é que esquecemos de testificar que o Senhor tem ordenado para confirmar as graças que quer nos conceder pouco a pouco. Vamos nos esquecendo das promessas que Ele nos fez a respeito disso, de onde não só nasceria uma ingratidão para com a misericórdia de Deus, mas também a negligência de ensinarmos os nossos filhos no temor do Senhor e na disciplina da lei, no conhecimento do Evangelho. Porque não é pequeno estímulo sabermos que educá-los na verdadeira piedade e obediência a Deus, e saber que desde o nascimento foram recebidos do Senhor em seu favor, fazendo membros de sua igreja. Calvino. Então aí são as teorias de Calvino, ok? 1541, Calvino funda a igreja calvinista, a futura igreja presbiteriana. Em 57, o primeiro culto protestante é celebrado no Brasil, 1557. Mais uma data, 1604, nasce a Igreja Batista, ok? 1730, Wesley lidera o maior reavivamento da história da Grã-Bretanha, lança bases do metodismo, né? Novas criaturas, e temos a responsabilidade de viver como novas criaturas. Na verdade, ele instituiu essa disciplina, queridos, né? O método no estudo da Bíblia, dando a origem à Igreja Metodista. Então Wesley deu a origem a essa igreja, a Igreja Metodista, que nós também conhecemos e já ouvimos falar. Em 1835, mais uma data, Albert Benjamin Simpson lançou mão de um ministro presbiteriano que pregava a existência de uma provisão de Deus para a cura das doenças do espírito, as do corpo, face à natureza dupla do homem, um ser material e espiritual. Fundou a Aliança Missionária Cristã e teve tremendo sucesso, né, na sua campanha de cura. Olha aí. Aí, em 1905, já no início do século, irrompeu um avivamento no país de Gales, na Carolina do Norte, em Trópica, em Los Angeles, liderado por cristãos que experimentaram o impacto do batismo no Espírito Santo. O maior deles e o mais impacto foi de Los Angeles, em 1906, que se chamou o avivamento da Azusa Street. Você já deve conhecer, ou deve ter lido alguma coisa sobre o avivamento da Rua Azusa, né? É um avivamento que ficou marcado na história, muitas pessoas cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo, transbordando, né? As pessoas caíam, as pessoas não continham tamanha glória naquele lugar, naquela rua onde aconteceu esse movimento. Os cristãos começaram a falar em línguas, com fortes manifestações exteriores, muitos caindo no chão. A doutrina central desse movimento era o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de se falar em línguas. Com a vivificação da verdade do batismo, surgiu também uma ênfase renovada dos dons do Espírito. São dados pela graça de Deus, e o fruto formado no caráter do cristão por um processo gradual, ou seja,
veio se desenvolvendo ao longo dos anos. Em 50 e 60, a maior onda de cura divina da história da igreja. Na década de 70 começou de forma forte a cura interior e a quebra de maldições. Então foi aí na década de 50, 60 e 70, né, foram acontecendo esses movimentos. Já no fim do século 20 foi marcado pela restauração da salvação em massa e o grande avanço da igreja, né? Então aí no fim do século 20, talvez você já, né, como eu, já estivesse participando dessa geração, dessa onda, né, que foi marcada pela restauração da igreja, onde a igreja começa novamente a ter mais voz, onde a igreja começa mais a ter visibilidade, onde as coisas começam a ficar mais em evidências para o corpo de Cristo, para o povo de Cristo, amém? E hoje o Espírito Santo ainda procura por pessoas que estão dispostas a continuar essa restauração completa aí na Igreja do Senhor Jesus. Então, assim, queridos, né, nada pode parar o povo de Deus, né? A gente viu que no longo da história toda tem muitas datas, talvez datas que você já ouviu falar, outras não, né, que foram marcadas por situações que fizeram com que essa igreja, que a Igreja do Senhor, ela avançasse, ela subisse. Sabe? Tivemos sim processo de queda, tivemos um processo que no período das trevas, onde nós falamos na última aula, mas nós tivemos aí uma ascensão, né? As coisas começaram a melhorar ao longo dos muitos anos, né? Não é de um dia para o outro, e a gente sabe que não é, né? Mas a palavra do Senhor é uma palavra viva, a palavra do Senhor ela é verdadeira, queridos, né? Ela não volta vazia, né? E o maior de todas as coisas já foi feito naquela cruz, né? Quando o nosso Cristo, ele morreu para dar vida a mim, vida a você, para perdoar os nossos pecados, né? Então, assim, queridos, que em nome de Jesus, né, a gente possa entender, né, que não só o que a aula diz de forma, William, mas são dados históricos e tal. Sim, é uma aula para que você possa ler, reler, pesquisar, né? É um tempo onde você possa, William, mas já aconteceu. Sim, é uma história, a história da igreja, né? Claro, de uma maneira muito reduzida, uma maneira muito resumida, né? Mas pontuando as principais datas, sabe, querido? Mostrando quem que também participou dessa história, quem que marcou também a nossa história, né? E hoje nós estamos aqui, 2020, né? Abril de 2020, e eu digo, né? Seja você também alguém que marque essa história, marque a sua geração, sabe? Como nós falamos na última aula, a gente orou até na última aula sobre isso, né? Para que o Senhor tem me chamado e chamado a você, né, nesse tempo, né? Então nós não estamos vivendo, por um acaso a gente caiu aqui, estamos na quarentena. Não, por um acaso não. O Senhor tem um propósito comigo e com você nesse tempo. Amém, querido? Que o Espírito Santo possa estar ministrando fortemente no teu coração, na tua vida, na tua casa, né? Que você possa entender mais uma vez, né, que sem a graça do Senhor nós não conseguimos, né? Sem a unção dele na nossa vida, nós não caminhamos, nós não rompemos, sabe? E quando a gente entende isso, queridos, é muito interessante, porque as coisas começam a fluir dentro de nós de uma maneira que, uau, o que está acontecendo? O que está dando tudo certo? Está dando certo porque você entendeu que o propósito do Senhor, ele faz efeito na tua vida quando você realmente ouve, através da fé, o que o Espírito Santo ele quer que você faça. Ele quer te direcionar de uma maneira, né, que você tem que estar atento. Por que estou vivendo nesse tempo, nessa época? Estou vivendo para isso, estou vivendo para poder ser sal, para ser luz, estou vivendo para influenciar aqueles que vêm depois de mim, estou vivendo para poder ser bênção, estou vivendo para poder trazer salvação na vida daqueles que estão ao meu lado. Então, assim, entenda que o Senhor está falando contigo, né? Entenda que o Senhor nos trouxe aqui, fez você assistir essa aula para você novamente entender que você não está sozinho, o Senhor está contigo, né? E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida e na tua vida, tá bom, querido aluno? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, a tua vida. Até a próxima aula. Eu acredito ainda que vamos estar no sistema online, que você possa meditar sobre isso, estar orando, participando da nossa campanha dos 40 dias, sabe? Pedindo ao Senhor pela vida daquela pessoa que você já tem, que nós começamos a orar lá atrás, que você continue, motive, mande o vídeo, sabe? Você está tendo a oportunidade de ser canal, de ser bênção, de ser salvação na vida de alguém. Então faça isso com excelência. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia, uma boa semana e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração. Fiquem com Deus.